deserto florirá. Evangelho de São Lucas, lá no início, no capítulo 1, eu falei 1 é 2, viu gente? Capítulo 2, versículo 25. Lucas 2, 25. Muito bem. Ora, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Esse homem justo e piedoso esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria sem primeiro ver o Cristo do Senhor. Impelido pelo Espírito Santo, foi ao templo, e tendo os pais apresentado o menino Jesus, para cumprirem a respeito dele os preceitos da lei, tomou-o em seus braços e louvou a Deus nesses termos: agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz, segundo a vossa palavra, porque os meus olhos viram a salvação, que preparastes diante de todos os povos, como luz para iluminar as nações, e para a glória de vosso povo de Israel. Seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que dele se diziam. Palavra da salvação. O momento que vamos viver aqui agora, esse encontro com Jesus, que ele vai ter aqui agora, nós vamos ter um momento com o Santíssimo, não é? E o Santíssimo vai entrar aqui, e é o momento que você vai se encontrar com Jesus, como Simeão encontrou-se com Jesus. E os pais, São José e Nossa Senhora, apresentam o menino Jesus diante do templo, na consagração, na purificação, naquele momento em que José entra com o menino nos braços com Nossa Senhora, Simeão recebe a grande promessa. Amém? 3 coisas é importante. Foi prometido a Simeão, ele acreditou nessa promessa e ela se cumpriu. Assim nós temos também que acreditar. A presença de Jesus vem cumprir na nossa vida a plenitude de toda a graça. Jesus é para nós Salvador, Jesus é para nós a grande graça da presença do Pai, Jesus é para nós certeza de libertação, de cura. Quando Jesus está presente na nossa vida, todas as coisas que nós podemos pensar, ou mais do que podemos pensar, como diz Paulo aos Efésios, além dos pensamentos, Deus vai realizar em nós, em Jesus. Toda promessa se cumpre na vida de Simeão através de Jesus. Quando o menino é apresentado, então ele já diz: agora meus olhos já viram a salvação, os meus olhos já contemplaram, então eu já posso ir. A obra de Deus se cumpre na vida de cada um de nós por Jesus. Ele mesmo vai dizer no cego de nascença, em João capítulo 9: cumpra-me enquanto estou no mundo, cabe-me cumprir a vontade do Pai e terminar a obra que Ele mesmo me confiou. Então Deus tem algo para fazer na sua vida hoje, amém? Mas o mais bonito de tudo é que quem traz o menino no braço, quem traz o menino para Simeão, para que Simeão pudesse receber a sua promessa, é São José e Nossa Senhora. Os pais levam Jesus até o templo para cumprir a profecia. Então o mais bonito de tudo é que São José tem essa docilidade no cumprimento da vontade de Deus. Eu estou pegando esse episódio aqui, mas eu vou trazer um outro episódio, que foi o recenseamento, que foi o alistamento que aconteceu. Jesus nasceu aonde? Em Belém. Jesus nasceu em Belém. E a profecia é que o Filho de Deus, o Messias, nasceria em Belém, a menor das cidades, que é a terra de Davi. Então, como descendente de Davi, ele deveria nascer em Belém. Mas onde morava Nossa Senhora? Onde morava São José? Nazaré. Nazaré é Galileia, é outra região, é norte. E aí Belém é sul, é região da Judéia. Galileia e Judéia são regiões diferentes. E Nossa Senhora já estava grávida. Nossa Senhora recebeu a anunciação do anjo aonde? Em Nazaré.
Aonde Nossa Senhora vive a sua gravidez? Em Nazaré. E o que acontece para que eles possam ir lá para Belém? O rei Herodes baixa um decreto. Baixou um decreto dizendo: todo o homem, varão, deve ir com sua família e se alistar na cidade que nasceu. Onde José nasceu? Em Belém. José é de Belém. José é descendente de Davi. Maria não nasce em Belém. Há duas tradições sobre o nascimento de Maria. Ela nasce em Jerusalém ou nasce em Séfora. Então, há essas duas tradições, mas ela não nasceu em Belém. Quem é descendente de Davi, no caso dos dois, é São José. Olha que importante, porque alguém pode dizer assim: São José foi o pai de Jesus escolhido por tabela. Não, nele também é uma escolha e há também um plano de Deus, porque a descendência de Jesus sobre a história, a descendência de Jesus, de Davi, ela pertence à raiz de José. Isso é muito lindo. Então José vai para Belém fazer o alistamento. Era assim que contava naquela época. Por que Herodes quer contar? Para controlar o povo. Então, vai lá, se inscreve. Só que Maria estava para dar à luz. Então, na obediência de José, no compromisso de José, na civilidade de José e na vida tão posta de honestidade de José, a vontade de Deus se cumpre. Olha como que é lindo isso. José foi para obedecer uma ordem, José foi para fazer o que é justo, José foi para fazer o que é reto, José foi fazer o que é certo, e nisso a vontade de Deus se cumpriu. Aí você fala assim: não, Rodrigo, mas se não fosse por isso, ia ser por outra coisa. Certamente, claro. Eu não estou dizendo que agora o Herodes é o grande herói. Eu estou só dizendo que num acontecimento humano, meramente humano, e até mesmo com segundas intenções de controle, de querer controlar o povo, de não querer que o povo saia do seu controle. Ele quer contar quantos judeus tem. Roma quer saber, para não sair do controle, para não virar uma guerra civil contra eles, não quer aumentar muito. A mesma história da época dos faraós. Mas no que José cumpre o seu dever, Maria vai com ele. Com toda a humildade, amor, ela faz uma viagem cansativa, uma viagem longa, uma viagem até perigosa, porque Jesus poderia nascer no meio do caminho. Ela estava para dar à luz. Quando ela chega em Belém, não há lugar para eles na catálima. O que é catálima? É a palavra que aparece em grego no Evangelho de São Mateus. Não havia lugar para eles na catálima. Então, a gente pode pensar três coisas: não havia lugar para eles na casa das pessoas, não havia lugar para eles também nas hospedarias, tipo, é claro que não é como hoje, mas nas pousadas, nos hotéis, e não havia lugar para eles na catálima. O que é catálima? Catálima não é a casa de ninguém, e catálima não é muito menos uma pousada, um hotel. Catálima é a entrada de uma gruta. Não havia lugar para eles na catálima. É o que aparece, a palavra catálima aparece no Evangelho de São Mateus. Então, essa palavra catálima diz que não tinha, é claro, porque Belém é muito pequena, sim ou não? Poucas famílias, poucas casas. Então não tinha lugar para todo mundo, porque muita gente saiu de Belém para viver em outros lugares. Então as pessoas se multiplicaram. Então imagina, só José é de Belém, agora ele está vindo com mais dois. Está vindo com Maria e mais Jesus no vento. Então ele vai se alistar e vai mostrar quanto que ele é hoje. Então ele já vem, outras pessoas vêm assim também. Então Belém não tem lugar para todo mundo. É claro que a gente vai dizer assim: nossa, não quiseram acolher o Filho de Deus. Perderam a oportunidade, né, gente? Sim ou não? Perderam a oportunidade de acolher a mãe do Filho de Deus, o glorioso São José e o menino Jesus. Mas não tinha lugar nas casas, já estavam cheias, não tinha lugar nas pousadas e não tinha lugar na catálima. Então as pessoas, era muito comum que os peregrinos ficassem em grutas, muito comum. Jesus viveu em grutas, os judeus viviam em grutas, isso é da cultura. E na gruta tinha dois ambientes: o ambiente primeiro, que era na porta, mais fresco, mais arejado, era o lugar onde eles dormiam. E lá no fundo, onde a gruta faz assim, onde ela fecha, é um lugar mais quente, e um lugar também mais fechado, menos respiro. E era o lugar onde ficava quem? Os animais, para eles não fugirem, para eles não escaparem à noite. Então, alguém que tinha um animal, não precisava ser montaria, qualquer animal que você fosse, guardava lá no fundo
da gruta os animais. Eles ficavam ali, e ali tinha feno, tinha lugar para os animais ficarem, para que você pudesse no outro dia, talvez seguir viagem. E aonde Jesus nasce? Aí, no fundo da gruta. José cumpre, quem já foi em Israel aqui? Alguém já foi em Israel, não? Aqui? Então você foi em Belém, viu lá, desceu na gruta, viu que Jesus nasce no finalzinho da gruta, não na catálima, não na entrada, lá no finalzinho. Você tem até que agachar, chegar lá, é lá que Jesus nasce. Então exatamente ali, Jesus nasce e se cumpre a palavra de Deus. Como se cumpre a palavra de Deus na vida de José? Ele sendo fiel aos seus compromissos. Lembra que eu terminei a pregação falando sobre trazer a fé para a vida? Então quando a gente cumpre os nossos compromissos diante de Deus e dos homens, Deus vai cumprindo sua palavra na nossa vida. Simeão era um sacerdote, amém? Ele recebeu uma promessa do Espírito Santo, amém? Amém ou não? O Espírito Santo falou, você não vai morrer sem ver o Salvador. Como que ele conseguiu cumprir a promessa? Como que ele conseguiu receber a graça? Como ele conseguiu receber a bênção? Sendo fiel ao seu compromisso de padre, sacerdote. Ele estava lá, todo dia no templo. Todos os dias no templo. Se ele não tivesse esse dia, não teria visto. Verdade ou não? Você está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo a conexão? Cumpre, porque muitas pessoas falam assim, Rodrigo, Deus fez uma promessa na minha vida, Deus fez uma promessa no meu casamento, Deus fez uma promessa para mim casar, vou ter uma pessoa, vou ter filhos, Deus fez uma promessa de prosperidade ou de documento aqui nos Estados Unidos, Deus fez uma promessa, Deus falou que vai acontecer. Como que vai se cumprir essa promessa? Como foi na vida de José, na vida de Jesus? Eu vivendo os caminhos do Senhor. É assim que a promessa vai se cumprir. É a hora que eu estou na presença de Deus, vivendo a sua própria vontade. E aí é que está. O que o diabo, como o Padre Mário nos falou aqui, o que o diabo queria? Tirar Jesus do seu cumprimento. O que o mundo quer? Tirar você do seu cumprimento. O que o mal deseja de nós? Que nós não cumpramos a nossa vida. Nosso compromisso de gente, de esposo, de esposa, de pai, de mãe, de cristão. Quando a gente fala assim, lembra que eu falei da família? Nós somos católicos, aí não vai na missa de domingo, aí não vive as práticas, as virtudes, a busca de santidade. Então quando a gente vai se afastando disso, como é que a vontade de Deus vai se cumprir na nossa vida? Então eu entendo que São José é um grande exemplo de que para que a vontade de Deus aconteça, as promessas, cada um tem que fazer a sua parte. Olha para quem está do lado e fala assim, faz a sua parte aí e tira o pé do meu milagre. Porque se você não se você não me ajudar, né? Faz a sua parte. Simeão tinha uma promessa, Simeão tinha um sonho, Simeão queria algo. Simeão ia todos os dias no templo cumprir sua tarefa de sacerdote, sim ou não? Deu 8 dias. Segundo a lei dos judeus, todo homem e toda mulher tinha que se apresentar para a purificação da mulher e a consagração do menino. Sim ou não? José cumpriu a parte dele. 8 dias depois, Simeão. E o que acontece? A bênção, a graça. Olha. Então temos um retiro para ir. Pronto, a gente monta um retiro, a comunidade aqui de Monverno, a gente monta um retiro e fazemos um retiro. E aí vem o Padre Mário do Brasil, o Rodrigo do Brasil, vem o Louvor e Glória, o pessoal do ministério aqui, da missão e tal, e aquela coisa toda. E aí você é convidado, chega para você o convite. Chega para você, sei lá, um folder, um flyer, alguém que disse, né? Os nossos irmãos vieram lá de Orlando, uma salva de palmas para eles, aí vieram longe, da Flórida. Então, chegou lá, né, irmão? Você falou para mim. É Fábio, né? O Fábio falou assim, eu preciso ir lá. É assim, você também, né? Aí você falou, não, eu tenho que ir lá. E fala assim, acho que eu vou. Aí começa um monte de coisa para você não vir, né? Vocês também vieram aí uns 40 minutos daqui, né? Aí você fala, eu vou lá.
A Fafá acabou de falar assim para mim, eu não ia poder vir amanhã, mas eu vou hoje. Então, você cumpre, né? Você cumpre o seu compromisso. Você passa por cima do seu próprio eu, da sua vontade, até das coisas que você vai lá e cumpre. Eu estou falando você em relação ao retiro, pelo amor de Deus, tem pessoas que vão em outro retiro. Só estou falando aqui da gente. Você cumpre a sua parte. E aí o Padre Mário vem e prega do Brasil e cumpre a parte dele. Aí o Rodrigo vem e cumpre a parte dele, cada um fazendo a sua parte. A turma faz a cozinha. E o que acontece no final? Jesus age e cumpre a promessa na sua vida. Simples assim. E o milagre acontece. Pode ter certeza, não é porque nós estamos aqui não é porque nós somos especiais, mas você pode ter certeza que nesta tarde do sábado, do dia do finado de 2024, grava, foi o dia em que Deus trouxe você aqui para cumprir uma promessa dele na sua vida, para fazer milagres, para fazer curas, para fazer graças, porque quando nós vamos fazendo a nossa parte, Deus se encontra com a gente. Eu não sei se você está entendendo, mas é algo muito forte. Não é uma coisa desproposital, não é uma coisa qualquer. Não, você fez a sua parte, sim ou não? Eu vim, eu estou, eu faço, eu vi, eu senti o chamado. Foi para esse retiro aqui, Deus tocou meu coração, eu venho. E aí o Senhor, as pessoas se movimentam. E a gente fala, então deixa eu ir lá, tem uma agenda, pega o avião, vem. Aí cumpre. E aí Jesus chega. E o que Jesus realiza nesse dia? Ele realiza a sua obra, a sua promessa, a sua vontade. Por isso que Simeão fala assim, agora eu já posso ir. Meus olhos viram. Então, na obediência de José, se cumpre a promessa que o Filho de Deus tinha que nascer em Belém. Sensacional. Na docilidade de Maria, porque ela não fica assim, José, não tem como a gente ir outro dia, Zé. Não tem como, esse Herodes também, pelo amor de Deus, o que esse homem tem que fazer, esse negócio de recenseamento agora, justo agora? Não, humildemente ela fala, vamos, sofrida, já bem grávida, bem já nos últimos dias. Imagina o que é uma viagem de jumento, 7 dias, de jumento, grávida, para dar à luz, desconfortável, sacrificante, desarrumado, é desajeitado, mas a promessa se cumpre, amém? Por isso que você tem que entender que todo o seu esforço, o Padre nos ensinou, vale a pena. Tudo que você fez em direção à promessa de Deus na sua vida, vai se cumprir. Quem aqui acredita que Deus tem uma promessa na sua vida, diga amém. Ele tem ou não? E tem para todos os dias, tem para hoje, tem para agora, tem para o 8º dia. Se Maria e José não fossem no templo, Simeão não receberia a sua bênção, amém? Ninguém está falando sobre nós somos insubstituíveis, não é isso que eu estou falando. Só estou dizendo que Deus, Ele é o Senhor da história. Quando a gente cumpre nosso caminho, Ele vai realizando a sua obra, amém? É simples assim. Por isso, que o que mais me impressiona na vida de José, escuta o que eu vou te ensinar sobre José agora. Existe uma questão teológica muito forte sobre São José. Não tem fala de José na Bíblia. Não sei se você já percebeu. Não tem fala de José na Bíblia. Tem textos que falam de José, como esse aqui. Esse aqui fala, os pais, mas não tem fala de José, tipo, e José disse. Você não vai encontrar fala de José na Bíblia, ninguém. Em Bíblia, nenhuma. Não tem tipo assim, e José disse. Tem fala de muitos personagens, mas de José não tem. E qual é a explicação teológica para não ter fala de José? Será que José não tinha lugar de fala? Será que ele não tinha vez, não tinha importância? Será que ele não tinha voz? Será que ele não tinha nada para falar? Não. Aqui vai para você uma coisa maravilhosa. O silêncio de José na Bíblia não é silêncio de palavra, é silêncio de ego. É silêncio de ego. Sabe o que é ego? Ego é uma palavra grega que significa eu. E nós todos temos um ego. Todos nós temos ego. Claro, porque você é você, eu sou, então cada um tem o seu eu. O problema não é o seu ego. Todo ego, superego, todo ego, ele é uma grande pessoa, ele é alguém especial. O problema não é o ego, o problema é onde ele está. E desculpa, com todo o coração, quando o ego é centrismo, egocentrismo, quando o egoísmo exagerado,
Aí você é o centro. Egoísmo é o quê? É o exagero do ego que coloca você no centro. Eu não quero, eu não vou, eu não há, e eu, né? E a festa do eu. E é eu que manda. É eu e é eu. Eu não vou. Fui pregar em Goiânia esses dias, era um encontro de casais, né? E aí tinha lá um casal que veio falar comigo na hora do intervalo, o esposo do lado, a mulher assim, falou assim: Rodrigo, reze por nós, eu gostaria muito de casar e ele não quer casar comigo. Aí ele fez aquela carona dele assim, né, tipo de desprezo. Eu falei: mas vocês não podem casar? Ela falou: não, não tem nenhum impedimento. É que ele falou comigo que quando ia juntar, ele falou que não ia casar. Eu falei: tudo bem, na época eu estava, né, longe da igreja, só que a gente está 17 anos juntos. E depois disso, faz recentemente agora, eu vim para a igreja, me converti. E eu, como católica, não posso comungar, né? Porque a gente não é casado na igreja, então eu queria casar na igreja. Mas a gente não tem nenhum impedimento, nenhum. E a gente já tem 2 filhos, 17 anos juntos. Aí eu peguei e falei para ele, brinquei com ele assim, bati no ombro dele assim, cara fortão, né? Nem sabia que era um militar, policial. Aí eu bati assim nele e falei assim: irmão, casa com ela. Ele falou assim: não. Eu falei: por quê? Já não tem impedimento? Ele falou: porque eu não quero. Falou assim, na hora do intervalo ali. Aí na hora, sinceramente, achei ele assim meio soberbão, assim, né? Eu não quero. Eu falei para ela quando a gente se conheceu: não vou casar. Negócio de igreja, não caso. Aí eu venho na igreja com você e tal. Eu falei: mas para ela é importante agora, casa pelo menos para ela. Ela falou assim: não, eu não caso porque eu não quero. Aí eu falei assim: nossa, você é o centro do cosmos. Eu não quero, eu não caso. Mas casa por ela. Ela é católica. Você não está querendo, mas ela quer comungar. Casa por ela. Não, eu avisei ela que eu não ia casar. Sim, mas foi um outro momento, agora mudou. Ela quer casar para comungar. Ele falou assim: olha, entre eu e ela, esse já é um assunto resolvido. Eu não vou casar. Terminou a conversa ali, assinei um livro para eles. Aí, né, foi para lá. E na hora da oração, aconteceu alguma graça, porque ela começou a chorar ali, na frente, abraçou ele. Aí depois eu falei sobre isso, né, sobre São José, e de todo o coração, com muita pureza. Eu não falei para atingir ele, mas falei isso, eu falei do ego, que São José, o silêncio na Bíblia de São José não é silêncio de palavras, é silêncio de ego. José sabia onde estava o seu eu, ele nunca colocou o seu eu à frente. Tanto que aquela cena que eu falei para você, ele não estava na anunciação do anjo, e ele não achou que tinha que estar, porque ele sabe que ali não era o lugar dele. Na anunciação do anjo não era para ele estar, não era conversa para ele, e ele sabe onde colocar o seu eu. José é um homem humilde, ele sabe onde ele tem que estar. Só que na hora de fugir para o Egito, aí é ele. José sabe, ele sabe onde tem que estar o seu eu. E naquele momento José não falou para Deus assim: eu estou chateado, como eu falei para vocês, eu estou magoado. Não, ele sabe, ele não é o centro. Em toda a imagem de São José ou da Sagrada Família, Jesus é o centro. Toda a imagem é ele. E tudo que eu faço é para a glória dele. Eu coloco na minha vida aquilo que eu acredito, e as promessas vão se cumprindo. Por isso aquela música é tão bonita, né, Fábio? Eu sou feliz vivendo assim. Sou escravo de suas promessas e sou feliz vivendo assim. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Eu sou escravo das suas promessas. E Deus foi cumprindo na minha vida a sua ordem, porque simplesmente eu fiz aquilo que era para mim fazer. Sem ego, sem o centro das atenções. Eu coloco Jesus no centro, e quando Jesus é o centro, tudo vai dar certo. Sinceramente, num casamento, se alguém for o centro, sem ser Jesus, não vai dar certo. Se a mulher é o centro, se o homem é o centro, ou se os filhos são o centro, não vai dar certo. Aí no final, veio ali de novo tirar foto comigo, depois de tudo que eu falei assim, e aí ele veio falar: qual a sua próxima vinda, Goiânia? Eu falei: não sei, eu vou muito lá a Goiânia, né, mas eu não sabia qual era a minha próxima. Eu acho que eu venho daqui uns 2, 3 meses. Ele falou assim: então, vê a data para mim, para você estar aqui no nosso casamento. Eu falei: você vai casar? Ele falou: vou, né, depois da lapada que você deu na gente, eu vou casar. Aí, os meninos conhecem, né, o João Gabriel, o João Pedro conhecem ele, né, ele é um militarzão fortão assim, e no dia que ele casou, eu estava lá, cantei no casamento, e mais chorei do que cantei, porque eu fiquei pensando: meu Deus, como que o Senhor pode mudar um homem e mudar um pensamento
porque ele só colocou o eu dele no lugar certo. Jesus é o centro. Aí eu fico imaginando, com todo respeito, isso para homem e para mulher serve. Quando uma pessoa fala assim, vamos na igreja rezar comigo, o cara fala, eu não consigo entender, desculpa, de coração eu estou dizendo, eu sou homem, e homem de verdade, eu não consigo entender como que um homem não acompanha a sua mulher para rezar na igreja. Eu não consigo entender. Não é para você rezar com ela, não é isso. Não é para você rezar como ela reza, o tanto que ela reza, é para você rezar junto com ela. Fui ficar na casa de um casal, e assim, daquele jeitão. Chegou, o padre falou assim, filho, você vai ficar na casa desse casal aqui, você e os meninos. Missionário fica na casa das pessoas, como eu, por exemplo, agora estou na casa do Flávio, então a gente fica na casa das pessoas. Falei, tá bom, padre. A mulher veio na igreja, o encontro começaria no outro dia, sábado, domingo, sexta-feira chegamos, a mulher pega a gente, põe no carro, vamos para casa. No meio do caminho ela fala assim, ó, é o seguinte, meu marido não é da igreja. Aí eu falei, mas tudo bem da gente ficar lá, esses homão todo aqui? Ela falou assim, não, tudo bem, tá tudo bem. Eu falei com o padre, eu falei que tudo bem, já falei com ele. Eu falei, mas ele não vai achar ruim? Porque nós vamos ficar lá sexta, sábado, domingo. Ele falou, não, ele sabe. E eu comecei dentro de mim, falei assim, comecei já com medo, fiquei constrangido. Vou ficar na casa de um casal que o homem não vai na igreja. E quando o homem não vai na igreja, às vezes é porque não gosta mesmo. Aí beleza. Cheguei lá, ela abriu o portão, entrou com o carro dentro da garagem, o homem estava de pé, esperando nós. A hora que ele chegou, ele já foi abraçando nós, falou, seja bem-vindo à minha casa, os homens de Deus. Eu falei, não é da igreja? Levou nós para dentro, deu sabonete, toalha, foi mostrando a casa, falou, fique à vontade, vocês estão nas casas de vocês, vamos para a cozinha. Ele falou assim, minha mulher queria fazer a comida e esquentar quando vocês chegassem. Eu falei, não. Deixa os missionários comer comida fresca, você vai fazer para nós na hora. Eu falei, rapaz, o homem é um santo. É um santo. E aí fomos para a cozinha. Sabe quando você senta na mesa assim, ele sentou ali, nós aqui, e a mulher dele cozinhando lá, ela falou, me dá uns 45 minutos que eu faço uma janta para nós agora, nesse minuto. Aí eu falei, beleza, nós vamos conversando aqui, ficamos conversando, e a mulher ia para lá e para cá, rapidinho assim, para lá, para cá, mexia, abre gaveta, e vai, mistura, e começa a fritar. E o homem começou a conversar com nós. Vocês fazem, é muito importante. É muito bonito, vocês têm que continuar fazendo. Inclusive eu ajudei na rifa aí para trazer o senhor aí. Tem que fazer isso mesmo. Tem que fazer isso mesmo, não tenha dúvida. E aí, na grande graça do amor de Deus, pode ficar tranquilo, gente. Pode ficar tranquilo, Jesus vai chegar aqui. Na grande graça do amor de Deus, naquele dia, aquele homem compreendeu uma coisa: todos nós precisamos dobrar o nosso eu na presença do Senhor que chega. Porque uma hora, isso é proposital, o Senhor chega quando a gente menos espera. Dobra os seus joelhos agora. Olha para Jesus, olha para Ele, olha para Ele. Não tire os seus olhos dele absolutamente. E nós vamos cumprir exatamente a nossa parte, a nossa adoração. E quando Jesus chega, nós acabamos de cantar, e quando Ele vem, Ele vem. E Ele chega na nossa vida, no momento em que a gente menos espera, como o Senhor que vem, sem avisar a hora que chega. O Senhor que vem para nos alcançar. O Senhor que vem para nos trazer a salvação. O Senhor que chega como chegou para a vida de Simeão. Ele não esperava que era aquele dia, mas ele sabia que iria chegar. Então não tire os olhos de Jesus, por nada nessa vida. E eu quero que você somente acredite que Ele veio para cumprir a promessa dEle na sua história. Ele veio para cumprir a promessa dEle na sua vida. Ele veio para cumprir a promessa dEle no seu coração. Olha para Ele e fica com seus olhos fixos nele. E só peça. E só peça, absolutamente, para que Ele cumpra a vontade dEle na sua história. E eu sei que, nesta hora, a vontade máxima de Deus é cumprir as suas ordens na sua vida. Você também tem as promessas de Deus na sua história. Você também tem um plano que está nas mãos de Deus. Que os planos do Senhor se cumprem na sua vida, na sua história e no seu coração. Tudo que nós precisamos agora é permitir que Ele possa escrever a sua história na nossa.
Adorar a Jesus é muito mais do que simplesmente sentimentos, muito mais. A gente, claro, tem sensações, mas adorar a Deus é permitir que Ele faça na nossa história a sua vontade. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo e a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, que é manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Mestre, estou aqui, pois ouvi falar de ti. Eu sei que tudo podes, o impossível não existe para ti. Mestre, eu já tentei de tudo, minha vida vi desmoronar, mas basta uma palavra tua e tudo se transformará. Só olha para ele, simples. Mestre, estou aqui, pois ouvi falar de ti. Sei que tudo podes, o impossível não existe para ti. Mestre, eu já tentei de tudo, minha vida vi desmoronar, mas basta uma palavra tua e tudo se transformará. Estenda os braços para Ele. Reconstrói a minha vida. Vem, Senhor, curar as feridas. O meu coração clamando está por libertação. Tem compaixão, reconstrói a minha vida. Vem, Senhor, curar as feridas. O meu coração clamando está por libertação. Tem compaixão. Você pode fazer esse gesto? Coloque uma mão no seu coração e a outra você estende para Ele. É um gesto que Jesus está pedindo para você. Jesus está pedindo esse gesto. Qualquer mão que você quiser no coração e a outra você estende para Ele. Entregue para Ele os seus planos. Entregue para Ele hoje as suas realidades. Simeão tinha uma promessa. O Espírito Santo falou para ele que ele não morreria sem ver o Filho de Deus. E hoje Jesus quer cumprir na sua vida as suas promessas de amor. Jesus quer cumprir na sua vida as suas promessas de milagre, as suas promessas de graça, de livramento. Então fala para Ele assim com a mão no coração. Fala: Senhor, eu estou te entregando a minha vida agora em adoração, como Simeão. Eu estou te entregando a minha esperança. Eu estou colocando em Ti a minha fé. E através desse gesto eu estou dizendo: cumpra em mim a sua vontade, cumpra em mim a sua obra de amor, cumpra em mim a sua força. E hoje, nesta tarde, neste sábado de finados, nós te pedimos, como naquele dia o Senhor entrou no templo nos braços de José, pela intercessão de São José, pela intercessão da Virgem Maria, que hoje se cumpra na nossa vida a sua vontade, se cumpra na nossa vida os teus planos de amor, os seus milagres. É o que nós te pedimos, Senhor. Mestre, estou aqui, pois ouvi falar de Ti. Sei que tudo podes, o impossível não existe para Ti. Mestre, eu já tentei de tudo, minha vida vi desmoronar, mas basta uma palavra Tua e tudo se... Mestre, eu estou aqui, Mestre. Mestre, estou aqui, cumpra em mim
pois ouvi falar de ti, sua vontade. Sei que tudo podes, o impossível não existe para ti. Oh mestre, eu já tentei de tudo, minha vida vi desmoronar, mas basta uma palavra tua e tudo se transformará. Agora as tuas mãos estendidas para Jesus. Reconstrói a minha vida. Vem, Senhor, curar as feridas. O meu coração clamando está por libertação. Tem compaixão. Reconstrói a minha vida. Vem, Senhor, curar as feridas. O meu coração clamando está por libertação. Tem compaixão. E deixando Deus realizar em você a sua obra, os seus milagres. Não pare de rezar. Isso, solta a sua voz e deixa Deus fazer. A igreja ora e Deus faz. A igreja ora e Deus realiza. A igreja ora com José e todos os santos. A igreja clama e Deus faz. A sua obra acontece em nossa vida, como aconteceu na vida do Simeão, na vida de Ana, profetiza. Coração aberto, corações ao alto, corações abertos. Diante de Jesus a sua oração, o seu coração, os seus olhos, tudo aberto, a alma aberta, que se cumpra na sua vida os seus milagres. Nós cremos, Senhor, nós esperamos, Senhor, nós aguardamos, Senhor. Cante para Ele, reconstrói, Senhor. Reconstrói a minha vida. A minha vida. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Curar as feridas. Meu coração. O meu coração clamando está por libertação. Peça a Ele, tem compaixão. Tem compaixão. Reconstrói a minha vida. Vem, Senhor, curar as feridas. O meu coração clamando está por libertação. Tem compaixão. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Senhor Jesus, nós te louvamos porque o Senhor, na tua infinita misericórdia, nos estende a mão. É verdade, Deus. Para reconstruir a vida, para reconstruir caminhos, para reconstruir propósitos. Olhe para Jesus.
Tem alguém aqui no meio de nós. Jesus, olhe para Ele. Reconstruir. Obrigado, Senhor. Recomeçar. Vai pedindo a Jesus força, ânimo, energia. Pessoas que estão tão cansadas na mente, no coração. Tão cansadas psicologicamente, fisicamente. Você tem sofrido a exaustão, receba de Jesus força nos seus ossos, nos seus nervos. Você que anda sentindo um cansaço, uma letargia para as coisas. Para tudo, não só para a vida espiritual, para tudo. Receba de Jesus, sopra Jesus o teu Espírito. Sopra, Santo, Senhor, e sopra fortalece sobre os nós, nossos ossos, nosso sistema nervoso, nossa saúde. Reconstrói, Senhor. Reconstrói as nossas forças, Senhor. Aqueles que hoje vivem o desânimo, aqueles que vivem a prostração, Senhor. Aqueles que hoje estão com o seu coração assim, Deus, desanimado. Que o Senhor possa nos trazer avivamento, reconstrução. Deus, cumpre a sua palavra, cumpre a sua promessa, cumpre o seu amor. Realiza, Senhor, hoje aqui em nossa vida, os teus sinais. Renova os teus prodígios. Teus milagres, Jesus. Realiza milagres inéditos em nós. Vai pedindo, filho, a sua cura, a sua libertação física e espiritual. Ofereça a sua vida para ser lugar de um milagre extraordinário, um milagre improvável. Constrói, Senhor, ressuscita, Senhor. A imagem que o Senhor me dá é de uma pessoa, os dois olhos cegos, cheios de peles mortas, e começam a cair. Pessoas que estão com o olhar fixado na dor, o olhar fixado na tragédia, o olhar fixado numa dor de alma. Olha para Jesus e vai pedindo a Ele: Senhor, atrai de novo o meu olhar, abre os meus olhos de novo. Eu sei que o seu olhar tem sido tristeza e medo, desespero, reclamações e reclamações. Abre, Jesus, os olhos, porque o Senhor nos ama com amor de Pai. A palavra diz que com amor eterno eu te amei. A palavra diz que o amor do Senhor é firme, é estável pelos séculos, é forte como as montanhas, como é o amor do nosso Pai. Mas esse amor, ele é eterno, ele é bom, ele é doce, como o amor de uma mãe. Ainda que a tua mãe se esqueça de ti, eu não me esqueço. Como a galinha quer reunir os pintinhos debaixo das suas asas. Jerusalém, Jerusalém, eu te quero debaixo das minhas asas. E eu quero convidar você agora a apresentar a Jesus, teu pai, tua mãe. Hoje é dia de finados, talvez muitos já são falecidos. E eu quero convidar você a agradecer pelo pai que você tem ou teve, pela mãe que você tem ou teve. Vai louvando, agradecendo. E muitas pessoas aqui vão perdoando o pai que tem ou teve, perdoando a mãe que tem ou teve. E vai pedindo: Jesus, me enche desse amor, que vai muito além do amor de pai e de mãe dessa terra, e que é capaz de curar toda ausência, toda saudade, toda violência, toda ingratidão, todo abandono. Reza pelo teu pai, reza pela tua mãe. Abençoe seu pai e sua mãe. Como era o seu papai? Como era a sua mamãe? Pessoas aqui que culpam o pai e a mãe por tudo. Pessoas que carregam o pai ou a mãe na vida como um fardo, como o personagem principal dos próprios pecados que você comete hoje, das doenças que você tem. Eu sinto muita libertação de mulheres aqui em relação à mãe. É uma escravidão, é uma fusão emocional com a sua mãe, com as enfermidades dela, com os defeitos de temperamento dela.
E você lutou tanto contra essa mãe, hoje você está tão igual à sua mãe. Os mesmos erros, os mesmos equívocos, as mesmas manias. Vai pedindo para Jesus santificar a filha, o teu relacionamento com a sua mãe dessa terra, curar, cicatrizar. Você, homem, vai pedindo para Jesus santificar e curar o teu relacionamento com o seu pai, com os defeitos dele, com os excessos, os equívocos do seu pai. Quantas vezes você faz com as meninas da sua casa o que o seu pai fazia em casa? Cura, Senhor, liberta, Jesus, santifica, Senhor. Você que está aqui, você como mãe, você tem muita dificuldade com a sua filha, parece duas rivais. Você, mulher que está aqui, e você sempre teve um bloqueio emocional com a sua filha. Vai pedindo a graça de Jesus te curar como mãe. Você é muito dura, muito difícil, muito rivalizante com a sua filha. Mulheres que estão aqui, que são extremamente apegadas ao filho homem. Você até sufoca esse filho, mima esse filho. É o menino da mamãe. Vai pedindo, filha, essa cura profunda dos seus afetos. Mães que introjetam muitos medos no filho, muito desânimo no filho, muito pessimismo no filho. Vai pedindo a cura dos seus afetos. Você, homem que está aqui, e você não consegue ser instrumento de Deus dentro da sua casa. Você se sente incapaz de ser o esposo que a mulher pede, o pai que os filhos precisam. Você, homem que está aqui, você se sente humilhado pela sua condição financeira. Você está cada vez mais quieto. Tua mulher carrega tudo sozinha e você quieto. O Senhor coloca no meu coração um homem, você carrega uma profunda humilhação. É uma humilhação com ódio que você tem da tua esposa. Você fala, eu não largo dela por causa de Deus mesmo. Sua mulher é uma mulher que é muito desafiante a você. Ela é muito brava, ela é muito dura. Você tem uma esposa muito conflitiva, ela tromba com você o tempo todo. E o Senhor me fala que você tem ido para esse lado da vida, o silêncio, a distância, os seus próprios prazeres, os seus próprios gostos, o seu silêncio, o seu celular, amigos. Homem, olha para Jesus, você tem uma missão, filho. E o Senhor quer curar em você essa mágoa, esse ressentimento, essa distância da sua esposa. Você viu a sua vida toda foi assim, a sua mãe mandava no seu pai, a sua mãe era uma mulher brava, uma mulher forte, porque o seu pai não dava conta das coisas. E hoje está acontecendo na sua casa também. Vai pedindo para Jesus, Senhor, quebra essas repetições, quebra esses ciclos das nossas famílias, das nossas histórias. Senhor Jesus, hoje quando nós lembramos os mortos, os finados, julgos dos nossos sobrenomes, das nossas cargas genéticas, então, fardos que nos fazem ser iguais, o pai, o avô, o bisavô, igual os tios. Os homens dessa família são todos assim mesmo, as mulheres dessa família são todas assim. Vai quebrando, Quebra, Senhor, quebra, Jesus. vai proclamando. Jesus, a palavra diz, aquele que está em Cristo é nova criatura. Nova criatura. Estende a tua mão para Jesus. Qual jugo você quer quebrar na tua vida hoje? A gente carrega fardos. Nosso sobrenome às vezes é um fardo. Ser descendente de italiano, ser gaúcho, ser mineiro. A gente carrega uns fardos, não carrega? A gente carrega umas desculpas e uns fardos. Olha para Jesus e o que você deseja, porque você precisa quebrar hoje.
Nosso irmão pregou tão bem aqui. Deus quer realizar sonhos, promessas, como fez na vida de Simeão. Mas parece que Deus só encontra em nós a desculpa: é que eu sou descendente de italiano, é porque eu vim do Nordeste, é porque eu sou gaúcho, é porque eu não... Não, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Filho, o que você vai renunciar hoje aqui em nome de Jesus? Quais são as enfermidades que têm atacado sua família? No corpo, na alma, na vida espiritual. Vai quebrando agora, vai proclamando: Jesus, eu sou nova criatura. Obrigado, Senhor, por poder nascer de novo. Ele pode reconstruir sua vida. Ele pode te levar além das cargas que você carrega, filho. O Senhor me fala de uma mulher aqui que você diz assim: meu Deus, será que eu vou ser a primeira de toda a minha família a não engravidar? Eu sou a primeira e a única que não pode ter filho. Pede essa graça para Jesus. Aí onde você está, tenha coragem, ergue a sua mão, pede a graça. Você que está tendo muita dificuldade para engravidar, para ter filho, você está carregando essa vergonha, Jesus está te olhando. Jesus quer te ajudar. Aleluia. Ele chegou para realizar sonhos. Ele chegou para tirar julgos e fardos. Então pede para Jesus: tem compaixão de mim, Senhor. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Olha para Jesus que tudo pode. Não tenhas medo. Não tenhas medo. É Deus quem te segura. É Deus quem te segura. Segue além. Segue além. Segue além. Segue além. Além do que você já foi. Segue além. Além do que a vida deixou você ser, estar. Segue além. Canta isso do início. Deixa Deus sonhar. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo, é Deus que te segura. Não tenhas medo. É Deus quem te segura. Vamos cantar uns pelos outros. Segue além, vai. Segue além. Aquele que crê. Segue além. Segue além. Verás um caminho. Difícil demais. Verás tempestades. Que te assustarão. Mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. É momento de cura, querido, querida. Abra os seus olhos. Olha para Jesus. Não mergulha dentro dos seus pensamentos, não. Não mergulha dentro das suas lembranças e dores, não. Olha para Ele. O melhor de Deus está vindo. Então erga sua mão direita e vamos cantar todo mundo junto. Sai da dor, sai do cansaço. Seja profeta. Vai. Segue além. Força. Segue além. Abre a boca, povo de Deus. Rasga a tua alma. Segue além, vai. Segue além.
vamos cantar na primeira pessoa. Deixo Deus sonhar em mim. Deixo Deus sonhar. Deus sonhar em mim. Não tenho medo, é Deus que me segura. Não tenho medo, é Deus quem me Você vai cantar isso de novo. Abre a boca, canta. Sai da tristeza, sai do pensamento distraído. Deixo Deus sonhar em mim. Deixo Deus sonhar em mim. A música nos ajuda a rezar. Você vai cantar. Não tenho medo, é Deus que me segura. Não tenho medo, é Deus. Abre seus braços assim, você vai profetizar. Eu vou além, vai. Eu vou além. Eu vou além. Eu vou além. Eu vou além. Canta, canta, canta. Eu vou. Eu vou além. Eu vou além. Mais uma vez, mais uma vez. Eu vou além da minha família, eu vou além da minha história, eu vou além da minha dor. Eu vou Além do que a medicina proclama e diz sobre mim. Eu vou além. Eu vou além. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. E ir além é ir além. Mostra para Jesus algo da sua vida que está estacionado, travado, empacado, atolado. Olha para Jesus. Ir além, além, além. Vai mostrando para o Senhor coisas na sua vida que ficaram empacadas, atoladas, estão estacionadas, como um carro sem gasolina parado numa rua. Ir além. Sabe, todos nós temos uns paradigmas na cabeça, assim. A gente coloca uns limites na nossa cabeça. Ontem, uma irmã que está aqui, né? Ela veio na missa ontem, ela visitou o santuário de São José lá em Alto Piquiri, rezou pelo filho, né? Que estava com 2 anos e 8 meses, não falava nada. E ela pediu pela intercessão de São José, disse que quando voltou para cá, o menininho agora fala demais, né? 2 anos e 8 meses, não falava uma palavrinha. Ela voltou, chegou, o menininho trambelhou a falar. Obrigado, Jesus. Além do que a medicina fala, além de um diagnóstico que a gente tem. Jesus pode fazer um remédio, fazer além do efeito programado. Queria muito rezar por esse nosso irmão, esqueci o nome do seu esposo. O seu Leopoldo. É Parkinson, né, que a senhora falou, o diagnóstico. Deve ter alguns remédios, o médico diz, vai te ajudar esse tanto. Jesus pode fazer um remédio, fazer 2 vezes mais, 3 vezes mais efeito. Jesus. Amém. Jesus, olha pelo Leopoldo que veio aqui, Senhor. Rodrigo pedia por milagres inéditos, por milagres improváveis. Eu nunca vi a cura do Parkinson, eu nunca vi, gostaria de ver. Seria inédito para mim, seria inédito para você? Sim. Vamos nos pôr de acordo sobre isso. Aleluia, Estende as suas sim. mãos para o Leopoldo. Aleluia, Senhor Jesus, Deus. cura Cura, Jesus. todo Sara. Parkinson agora. Leopoldo, Amém, na sua vida, Em nome de Jesus. na fé, Parkinson, Em nome de Jesus. regrida, volte, Pelo poder do estacione, sangue de pare, Jesus. saia. Dá lugar ao Espírito Santo na tua mente, nos teus Desaloja nervos, no teu desse sistema corpo. nervoso. Desaloja desse corpo. Jesus, o Senhor fez um menininho que não falava falar. O Senhor não conhece o impossível. Sacramento e marca, Senhor, vidas aqui, a nossa Está vida. instalado, Senhor. Desinstala-se. Senhor, eu quero ser pronto para as consequências de um milagre.
Tem misericórdia do Leopoldo, Jesus. Glorioso São José, tornar impossíveis as coisas impossíveis na vida do Leopoldo. Glorioso São José, leva ao coração de Jesus o que está no coração dessa esposa. Além, 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 além. Segue além. Segue além. Segue além. Segue além. Segue além. Segue além. E eu quero convidar você a pedir por milagres improváveis. Quais são os milagres improváveis da tua casa, da tua história? Quais são os milagres improváveis de quem você ama, amigos? Quais são os milagres improváveis? Na sua coluna, nos seus joelhos. Quero rezar pelo Caju, esposo da Patrícia. Ele já fez quantas cirurgias, Patrícia? 3, 4 nas costas? 4 cirurgias de coluna ele fez. Ele trabalha serviço braçal pesado. Jesus cuida da coluna dele. Você se lembra de pessoas agora? Vai falando o nome de pessoas, mas fala alto para Jesus ouvir, porque o Caju ele ouviu. Eu estou no microfone, você está sem, você precisa gritar daí. Cecília, Jesus, tem alguém falando de uma Cecília aí no meio, Jesus. Neuza, Jesus, tem alguém pedindo por uma... O que você está pedindo para essa Neuza? Vou contar até 3, nós vamos erguer um clamor por pessoas aqui, amém? Amém? Mas vai ser, Jesus tem misericórdia da Neuza. Essa Neuza deve ter tanta coisa. O que você quer pedir para a Neuza? Entende? Não é assim? No 3, vamos orar por pessoas. 3, 2, 1, agora. Começa a rezar, começa a dizer nomes para ele. Força, povo de Deus. Pode ser vivido ali, tantos milagres e curas. Como é o nome do seu filho? Fala com Jesus. Grita para Jesus que está aqui. Então fala com Jesus sobre a Jéssica, filha. Fala, Jesus, a Jéssica, coragem, olha para ele. O Senhor está aqui. Amém, filho. Deus te escuta, não duvide. E vai orando, vai entregando os seus sonhos em relação ao reino de Deus. Você tem sonhos, pessoas, eu sinto aqui pessoas que têm um sonho de pregar, de evangelizar. Quais são os seus sonhos para a sua comunidade, para a sua paróquia? Pessoas aqui que às vezes até se culpam, você fala, nossa, perdi mais uma oportunidade de falar de Deus para ele, fiquei com medo de não ter palavra, de não achar o vocabulário. Fala com Jesus, que você quer ser como Timóteo, como Simeão, que você quer ser disponível. Pessoas aqui que são tão prontas, mas se tornaram indisponíveis. Faz tua aliança de novo com Jesus. E nós vamos erguer os nossos braços assim, ó. Abrir o nosso corpo e proclamar: eu vou além. Eu vou além. Eu vou além.
Deixo Deus sonhar em mim. Deixo Deus sonhar em mim. Não tenho medo, é Deus que me segura. Não tenho medo, é Deus quem me segura. Deixo Deus sonhar em mim. Deixo Deus sonhar em mim. Não tenho medo. Não tenho medo. É Deus que me segura, canta bem É forte. Deus que me segura. Se você quiser ficar em pé agora um pouquinho, erguer os seus braços e cantar, eu vou além. 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 E canta pra você mesmo assim, ó. Verei um caminho. A primeira pessoa, difícil demais. Verei tempestades que me assustarão. Verei tempestades que me assustarão. Mas quando o sonho de Mas Deus, quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. se Ele prometeu, Se Ele prometeu, também cumprirá. também cumprirá. Tenho paciência. Tenho paciência E vou esperar. e vou esperar. E o melhor de Deus virá. O melhor de Deus virá. Vamos, igreja, pro céu ouvir, pra sua história mudar. Eu vou além. Eu vou além. Eu vou além. Eu vou além. Braços estendidos para Jesus. Eu vou. Eu vou além. Eu vou além. Deixa o Senhor curar a sua vida. Deixa o Senhor curar a sua história. Eu vou. Eu vou além. Eu vou além. Um louvor a Deus. Um louvor a Deus. Vai estendendo os seus braços. Isso. O louvor, a adoração. Solta a voz. Vai falando com Ele. Fala, Senhor, a Ti a honra, a glória, o louvor, reconhecimento, a nossa adoração, a honra, a glória, o louvor dos nossos lábios e do nosso coração. Porque o Senhor age, opera. E porque nesta hora, com São José, nós Te adoramos. Nós queremos Te servir. Somos servos Teus. Somos servos Teus. Somos servos Teus. Somos servos Teus. Somos aqueles que querem viver a Sua vontade, que querem viver os Seus planos. Somos aqueles que querem viver Sua vontade, a magnífica vontade do amor que nos sara, que nos cura. Senhor, nesta hora, a Tua vontade prevalece. Fala para Ele, Senhor, como o Senhor manifestou a Sua obra e Sua promessa em Simeão. Na minha vida seja assim. Cumpra a Tua promessa. Eu não vou morrer sem ver a Tua obra em minha vida. Eu não vou morrer sem antes ver a Tua vontade se fazer na minha vida. Por isso eu estou aqui para dizer que eu vou além. 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 Eu vou além.
Os sonhos de Deus não se frustram. Os sonhos de Deus não se frustram. Só fala para Ele agora, numa atitude de adoração. Fala: Senhor, faça a Tua obra em mim. Cumpre as Tuas promessas em minha vida e na vida dos meus, na vida dos meus filhos, na vida dos meus parentes, na vida dos meus pais. Você que tem vivido também a dor do luto, fala para Ele: cumpre em mim Tua promessa. Porque a impressão que fica para quem tem um luto, que acabou, não tem mais sonho, não tem promessa, não há mais o que fazer, parece que só restam as lágrimas, parece que as lágrimas passam a ser bebida e comida do dia a dia. Não, fala para Ele: você tem sonhos para mim, você tem planos para mim, você tem vontades para mim. O Senhor tem uma vontade a seu respeito, o Senhor tem uma vontade a seu respeito. Cumpra em nós o Teu querer, cumpra na nossa vida o Teu querer. Você tem propósito, você tem missão, então segue a lei, segue a lei. Aqui em cima, vamos lá, segue a lei, vai. Segue a lei. Segue a lei. A Bíblia diz aqui que Simeão já era um servo, um senhor. A Bíblia diz que além de Simeão, chegou na mesma hora, ó, chegou na mesma hora, uma pessoa que louvava a Deus, chamada Ana. Ela chegou, a Ana. Pensa numa mulher que esperava a profecia se cumprir na vida dela. Filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era de idade avançada. Depois de ter vivido 7 anos com seu marido, desde sua virgindade, ficara viúva e agora 84 anos. Amém? A Ana estava lá. E a vontade de Deus e os planos de Deus se cumpriram na vida de Simeão e na Ana também. Amém? Você está entendendo isso? É muito forte. Ela chegou e estava acontecendo a obra. E hoje Deus trouxe você aqui para cumprir isso na sua vida. Isso é muito grande. Isso é muito forte. Isso é pura bondade de Deus. Então eu quero que você nunca desista. Nunca desista. 84 anos. E ela viu o Filho de Deus, e a vontade se cumpriu na vida dela. Depois de viuvez, depois de viver 7 anos com seu marido, ficar viúva, ela se dedicou. Ela ia todos os dias ao templo, e quando ela chegou, a vontade de Deus se cumpriu. Amém? Amém? Então dê um abraço nessa bênção do seu lado e fala assim: segue além, não desista. Nem que for com 80, com 90, com 100, Deus vai cumprir na sua vida a vontade. Segue além. Segue a lei.
Senhor Jesus. Amém. Quem se sente visitado por Deus, diga glória a Deus. Muito bem, pode sentar agora sim. Agora sim. Senta um pouquinho, ninguém sai, porque nós temos algo importante a te dizer. Olha só. O que é muito importante para nós é ver a obra do Senhor acontecendo. A vida de São José foi seguindo assim. Alguém disse assim um dia para mim: mas por que tanta coisa boa aconteceu na sua vida? Só segue, só continua. A palavra fé tem um sinônimo, não um sinônimo etimológico, um sinônimo espiritual, é continuar. Um dia, Jesus estava indo na casa de Jairo e a filha dele morreu, e a notícia chegou. Jesus falou o que para ele? Não temas, crê somente. A fé te faz seguir, e o medo te faz paralisar ou recuar. Então segue, só segue. Você vai ver a obra de Deus acontecer na sua vida. Um dia você verá. Você tem que acreditar na promessa do Salmo 21, 28. O Salmo 21, 28. Um dia todas as famílias da terra se converterão e se voltarão ao Senhor. Amém? É um dia. Diga bem forte, um dia. Então, enquanto esse dia não chega, você vai vivendo cada dia. Um dia de cada vez. Quando eu fui para a casa da minha mãe, após o velório da minha esposa, o enterro, minha mãe veio com minha filha nos braços e eu chorei muito. Já não era nem por causa da morte da Érica, era porque eu tinha medo de ser pai e eu não sabia ser pai. E eu falava para minha mãe: eu não vou dar conta. Eu falei para minha mãe: quando ela fizer 1 ano, quando ela for para a escola e quando ela fizer 15 anos, e a minha mãe, que não tem nem 4ª série, pôs a mão no meu peito e falou: filho, não é assim que vive não, é um dia de cada vez. Um dia de cada vez. E assim vai ser com São José, vai ser com Nossa Senhora. É um dia de cada vez. Você só precisa dar o melhor a cada dia e seguir além. Só segue, só vai em frente. Esses dias alguém disse assim para mim: rapaz, tua filha, a Vitória, que tinha 6 meses, agora tem 26 anos. Que sorte você tem com ela. Eu falei: não me ofende não, irmão, que não é sorte. Que sorte? Como que é sorte? Sorte? O que é sorte, rapaz? Que sorte? É sorte, gente? É continuar, é segue, além. Sorte. Como assim? Isso é ofensa para mim, não é sorte. Imagina alguém vai chegar para você e falar assim: quantos anos você tem nos Estados Unidos? 30 anos. Você deu sorte. Que sorte, rapaz? Que sorte? Como assim? Não é sorte não, eu segui além. Foi ou não foi? Vai além, vai além. Aí a gente faz as coisas, às vezes dá certo, às vezes não dá, às vezes é como a gente quer, às vezes não é, às vezes frustra, às vezes segue além. O que é teu está reservado para você, e o que Deus te prometeu, Ele vai te cumprir antes que você termine o seu último dia aqui nessa terra, viu? Deus tem promessa para você. São José é o sinal vivo disso, sim ou não? Então segue com ele, segue com São José. São José viveu todos os dias da sua vida acreditando: os propósitos de Deus, o que é para mim está reservado. Você lembra que o Papa Bento XVI falou uma coisa bonita, né? Que virou até um ditado popular: tem mais Deus para dar do que o diabo para tirar. E o que ele falou não foi com essa frase, mas ele disse assim: Deus é maior, Deus está mais disposto a te dar do que qualquer pessoa, até o mesmo mal, para querer tirar de você. Então a misericórdia de Deus irá triunfar na nossa vida, amém? E você segue, só segue, irmão, só segue, só segue. Essa palma murcha aí, para quem que é essa palma murcha aí? Aí, ó. Uma palma caprichada, né? Para Jesus a palma. Então, e lá estávamos nós. E incrivelmente, aquele homem sentado na mesa falou assim para mim: a minha esposa, né, ela fica falando para mim na igreja, tal, falando, então, o negócio dela é ir na igreja. Ela pega no meu pé para ir na igreja. Eu falo para ela: eu não vou não, sabe? Eu não vou. Mas eu não vou por nada não, eu não vou porque eu não gosto do barulho. E nós ali, ela fazendo janta e nós sentados. Aí eu falei: mas eu não vou, assim, eu não gosto muito barulho, muita gente. Eu já falei para o padre também, eu durmo cedo. E o banco lá da igreja, ele é meio, parece que ele é meio duro, né? Mas eu não vou não. Aí ele pegou e meteu essa assim, ó, naquela hora, ela fazendo a janta, ele meteu: você acha que eu estou errado? E eu não tinha jantado ainda. Eu vou ser sincero para você de coração, aqui nós somos mais corajosos. Primeiro porque aqui é a igreja, o microfone está na nossa mão, mas na casa dos outros, sentado na mesa antes da janta, falar que o cara está errado. Você me desculpa, mas é difícil. Aí a hora que ele falou: você está errado, eu pensei comigo: eu vou falar que ele está errado sem falar que ele está errado. Vou inventar um negócio aqui, vou embromar. Eu não vou falar para o cara que ele está errado na casa dele. Nisso, a mulher virou lá na pia, lá,
Ela estava cozinhando aqui. Ela virou para mim e ele estava de costa para ela. E ela virou para mim de frente lá e fez esse sinal para mim. Tipo, fala! Eu trouxe você para isso. Falei, agora não vou jantar de qualquer jeito. Se eu falar no janto, se eu não falar no janto também. A hora que ela fez o sinal, eu falei assim, gente, eu acho que eu, em outras palavras, com muito respeito, acho que eu sou a esperança dessa mulher. Acho que ela sonhou com essa noite. Aí eu peguei e falei assim para ele, irmão, qual é o seu nome? Ele falou, fulano. Eu falei, com muito respeito, o senhor me desculpa, eu vou deitar na cama que é do senhor aí da casa, eu vou usar seus lençóis, sua roupa de cama, seu chuveiro, eu vou comer a comida da sua casa, mas o senhor está errado. A hora que eu falei que ele estava errado, gente, aquele homem caiu o semblante dele assim. Ele não esperava que eu ia falar isso. Aí ela veio com a colher do arroz assim, do lado dele, falou, não falei que você estava errado, escuta o rapaz. Aí eu falei, irmã, volta lá. Porque a mulher, ela empolga quando ela está certa. Quando ela está errada, ela já é efusiva. Mas acerta, rapaz. O Elon Musk perde o foguete. Aí eu falei para ela, não empolga, não vai lá, continua lá, deixa eu falar para ele. Gente, meia hora eu fiquei aqui, ó, conversando com o homem. Eu comecei lá em Abraão, passei por Noé. O senhor conhece o Noé? Ele falou da arca. Eu falei, Eu fui falando, quem Deus chamou, a mulher ou Noé para construir a arca? Noé. Quem Deus chamou para a aliança, Abraão ou a Sara? Abraão. Aí eu fui vindo, eu passei por Moisés. Moisés era casado, tinha 2 filhos. Quem chamou Deus para libertar, a mulher ou o homem? O homem. Aí eu fui vindo. Passei por Josué, Davi, e fui. Cheguei lá em José, o esposo de Maria. Fui lá do Velho Testamento inteirinho, senhor. Falei, o senhor está entendendo que não é questão de gostar, não é questão de estar certo, não é questão de plano de salvação. O senhor está entendendo? Plano de salvação. Noé construiu a arca dele. Moisés caminhou no deserto 40 anos. Deus não está pedindo nem para o senhor construir a arca, nem para o senhor caminhar 40 anos no deserto. Só faz o seu lado, só faz a sua vez. O bastão está na nossa mão. Se o senhor não fizer, como é que vai ser a história para frente? Seus filhos não vão fazer. Lá atrás alguém fez a parte dele. O homem da arca construiu a arca. O homem do reinado lutou contra Filisteu, o gigante. Deus não está pedindo nem para o senhor fazer isso, nem para fazer o que Davi fez. Como é que é seu nome mesmo? Ele falou assim, tal. Falei, então, está na hora do senhor falar, eu vou fazer a minha parte, eu vou cumprir. Naquela hora deu um negócio nele assim, ele arrastou a cadeira e falou, o senhor me desculpa, eu vou me recolher. Desse jeito. Foi. Aí eu fiquei parado assim, falei, ixi, deu errado. Aí ele foi para lá para dentro do quarto, e eu fiquei aquele silêncio na mesa. A mulher falou assim, glória a Deus. Ela falou. Eu falei, nossa, eu estraguei tudo. Ele falou, não, você perturbou ele. Ninguém perturba esse homem, nem o pai dele, nem a mãe dele, nem ninguém. Ninguém perturba ele, você conseguiu perturbar ele. Ele falou, mas eu não queria perturbar não, mas é bom, ele tem que ficar perturbado. Eu falo para Jesus, perturba ele, a mulher. Perturba ele, Jesus, perturba ele. Ele foi perturbado, foi dormir, ficou aquele silêncio, comi aquela comida sem gosto, aquelas missionárias ali, ninguém fala nada. Aí na hora de dormir, um missionário da missão falou assim, eu acho que ficou ruim para nós esse final de semana. Falei, rapaz, como é que nós vamos ficar aqui até domingo? No outro dia de manhã, acordamos, banheiro no quarto, né? Aprontamos ali e tal, saímos para a sala. Quem que está na sala? Sentado, com calça, camiseta, camisa enfiada dentro da calça. O homem está lá assim, perna cruzada. Sai a mulher do quarto, sai nós. Aí eu falei, bom dia, tudo bem? Ele falou assim, bom dia. A mulher falou assim, onde você vai, vestido assim? Ele falou, vou no retiro com vocês. Pera. Ela falou, o quê? A mulher, você nunca vai. Cala a boca. Quase que eu falo para ela, sai. Ela falou, você nunca vai. Ele falou, mas agora daqui para frente eu vou. Eu entendi, é a minha vez. Se você tivesse falado do Noé para mim, eu já tinha ido antes. Ele compreendeu, é plano de Deus, é plano de salvação. Não tem a ver com você ser coadjuvante, tem a ver com ser a sua hora. Vai com o teu bastão, faz a tua vontade. Se o teu marido não vai, se o teu filho não vai, se a tua esposa não vai, não para, insista. Uma hora Deus vai fazer alguma coisa, marca um jantar e chama eu, nós vamos lá. Alguma coisa vai acontecer, vai ou não vai? Deus vai trabalhar, você tenha certeza disso. Alguém vai jantar na sua casa, Deus vai fazer. Esse homem hoje é braço direito do padre. É braço direito do padre, mas braço direito do padre. Ele fecha a igreja, abre a igreja, ele quer cantar, ele quer tocar, ele quer ser coroinha, ele quer ser ministro. E o padre, se o padre atrasar, ele quer celebrar. Ele entendeu, a vida dele é a igreja.
Ele entendeu. Não é que agora não é mais ele que vai com é a esposa que vai com ele. Ele compreendeu o plano de salvação. Você está entendendo? Porque o ego dele estava muito no centro. Sim ou não? E ele compreendeu que aqui, ó, é José. Presta atenção. Presta atenção no ego. Você acha que é fácil para São José? Não é não. Jesus é Deus, sim ou não? O menino Jesus é Deus? É perfeito? E a mãe dele é imaculada? Você imagina você ser filho, você ser pai de um filho perfeito e de uma mulher que não erra? E ele é pecador, ele tem pecado original, mas ele acompanhou o projeto. É para ser santo, vamos ser santo. Amém? E eu não estou diminuindo Nossa Senhora não, porque ela continuou imaculada, ela recebeu a graça da Conceição Imaculada, mas se manteve imaculada com a graça de Deus. Mas eu estou falando que ela é sem pecado. Ele herdou o pecado. Você imagina o esforço que ele tem que fazer para acompanhar a família? Sim ou não? Hein? Ele é casado com a Imaculada. Ele é pai do Filho de Deus. Então nisso você começa a entender a grandeza de São José. Sim ou não? A grandeza. Eu não consigo levantar sem falar bom dia, São José. Bom dia. Bom dia, São José. Vem comigo, segue eu. Porque para mim São José fala assim: cola em mim que você brilha. Ali, o São José está ali, eu colo nele, eu vou nele. Tudo eu pergunto como pai, como filho, como esposo. O São José é extraordinário. Extraordinário. Ele é grande, sensacional. Eu gosto de pensar em São José todo na minha vida. O tempo, o dia todo eu peço. Agora para pensar se São José não segue a Deus, não acompanha a mulher. Então hoje é um dia muito especial na nossa vida, porque nós somos numa conferência para conferir, para confrontar, e a gente precisa melhorar cada dia mais. E São José é um grande sinal de Deus para a nossa vida. Deus levantou esse homem na terra para que toda a humanidade possa olhar para Deus. Amém? Então vamos aplaudir São José. Muito bem.